Fala Digi Escolhidos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma revisão para um episódio de Digimon Ghost Game. E para aqueles que estavam esperando mais um episódio incrível, vocês tiveram mais um episódio incrível, com algumas aparições de Digimons muito fantásticas, inclusive. Mas antes de começar com a revisão, já deixa um like aí se possível, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Vamos começar? Vambora! Então, galera, esse é um episódio extremamente surpreendente de muitas maneiras diferentes. Para aqueles que conhecem um certo Digimon extremamente poderoso, eu aposto que não estavam esperando que ele fosse aparecer nessa temporada de forma alguma. Mas muito pelo contrário, ele acabou aparecendo e aparentemente ele vai ter uma grande importância de maneiras diferentes, né? Uma das coisas provavelmente mais importantes que já aconteceram na história dessa temporada. Mas vamos lá. Basicamente o que acontece? Nós tínhamos alguns cientistas que estavam estudando algumas coisas muito super avançadas. E acontece que uma moça que era uma cientista muito importante acaba sendo afetada por uma explosão, algo que acontece em um computador dela. Ela vê que tem alguma coisa errada. E ela morre. Ela literalmente morre. A gente vê essa moça morrendo. Então esse episódio começa bem dark. Porém, na casa dessa moça, aparentemente na casa da irmã do namorado dela, o corpo dela fica lá, porque já vai fazer alguns dias, aparentemente, em certo horário. Ela se levanta, mesmo não tendo nenhum sinal de vida, e ela começa a andar pela casa, ela começa a assustar os outros e assustar, né, uma menina, que é amiga da Aruri, inclusive, e que pede que a Aruri, o Hiro e o Kyoshiro vão até lá pra investigar, pra tentar ajudar ela de alguma maneira. Então, de muitas maneiras, esse episódio me lembrou o filme do Chamado, por exemplo, né? Onde você tem aquela mulher que sai da televisão e ela entorta o pescoço. Em certos momentos, a moça que tinha morrido na história lembrou bastante o que a gente vê naquele filme, naquelas histórias, né? A gente vê até uma marca no peito dela uma hora em círculo, que lembra bastante o círculo que a gente vê nesses filmes do Chamado, por exemplo, e por aí vai. Então, foi bem interessante como eles usaram tudo isso daí. Porém, o principal é a gente ver que existia um Digimon que estava controlando o corpo morto daquela mulher. Então, tem certos Digimons que são tão do mal, eles são tão cruéis, que fazer uma coisa desse tipo pra eles não faz diferença nenhuma. Porque dentro do mundo digital eles fazem coisas assim, eles fazem coisas piores. Eles destroem vilas inteiras e morrem 300 mil Digimons e eles não estão nem aí para o que acontece. Então, esse tipo de coisa no mundo real para eles não vai fazer diferença. É a mesma coisa para eles, tanto faz. E a gente tá lidando literalmente com um dos piores Digimons que existem. Então, obviamente que ele ia ser capaz de fazer uma coisa dessa. Assustava todo mundo, inclusive no processo de estar controlando ela, a presença daquele Digimon poderosíssimo e muito do mal estava atraindo outros Digimons malignos para aquele lugar, que estavam causando ainda mais medo nas pessoas que viviam ali. Então alguns Evilmons, a gente tinha Tsumemons também, que fazem parte da linha evolutiva do Diaboromon, eles apareceram ali também. E eles estavam ali escondidos, basicamente, dentro daquela casa, só graças à presença daquele Digimon, quase como se fosse um espírito que possuiu o corpo morto daquela mulher. Então, bem dark, bem assustador, né? Eu achei muito legal como eles fizeram tudo aquilo. Porém, agora a gente vai falar mesmo desse Digimon que apareceu. Era um Moon Millenniumon que entrou dentro do corpo daquela mulher, como se fosse uma alma, basicamente, que é basicamente o que é o Moon Millenniumon, se você vai na descrição dele, e que acabou absorvendo a energia de várias pessoas, e assim ele se transformou, ele evoluiu para um Zed Millenniumon. Então eu sei, a grande maioria das pessoas espera que ele seja um Digimon catastrófico que traz o fim de todas as coisas, que era basicamente o que ele queria fazer, e o que ele iria fazer. Quando ele começa a usar o Attack Time Destroyer, ele ia acabar com o mundo humano ali, de uma só vez. Ele não era um Zed Millenniumon tão grande quanto aquele que a gente vê, por exemplo, em Digimon Adventure 2020. E ele tava com todos os selos, né? Aqueles selos verdes em volta dele. E aquilo, pra quem não sabe, como eu disse, são selos que fazem com que esse Digimon, o Zed Millenniumon, seja mais fraco, né? Na grande maioria das vezes. Sempre que ele tá com esses selos, ele está um pouco contido. Isso é importante, lembre-se disso. Então ele estava contido ali, né? E tudo mais.
ele tinha a vontade de destruir tudo. E a gente sabe disso por quê? Porque a alma, o espírito, literalmente, daquela mulher que tinha morrido volta, né, quando ele vira o Zed Millennium Mon. Então ele controla tempo, espaço e dimensões e por aí vai. Então, de alguma maneira ela aparece ali, né, no corpo dela. E ela conta pra eles, pros escolhidos e todo mundo que tava ali, olha, eu morri mesmo, eu tô aqui como espírito e eu tô falando pra vocês que eu meio que entrei em contato com esse monstro que tá aqui e ele tá querendo destruir tudo. É isso que ele quer e ponto final. Então eles precisavam parar o Zed Millennium Mon, só que eles não iam conseguir. Não interessava o que eles fizessem ali, né? Não vai acontecer milagres, coisa que de certa forma aconteceu lá em Digimon Adventure 2020 não aconteceu aqui. De certa forma, né? Ela fala pra eles, olha, eu sou o corpo que fez com que o Zed Millennium Mon revivesse, né? Então eu sou o ponto fraco. Isso é muito importante, tá, galera? Mesmo na descrição do Zed Millennium Mon é dito que ele é um Digimon meio que um zumbi. Ele nasce de informações que são ressuscitadas, quase como se fosse um monte de lixo, de dados que você joga fora, e ele volta daquilo, né? É de onde vem o Moon Millennium Mon, o Zed Millennium Mon e por aí vai. Então, basicamente, foi o que ele fez. Ele usou o corpo de uma mulher que tinha morrido, né? Ele estava na forma de Moon Millennium Mon, que é uma alma, basicamente. E usando esse corpo morto, ele fez com que ele voltasse. Porém, o receptáculo, digamos assim, dele não era poderoso. E por isso, se eles atacassem aquele ponto, era basicamente um ponto fraco, muito fraco nesse caso. E foi assim que eles conseguiram enfraquecer o Zed Millennium Mon e fazer ele voltar a ser um Moon Millennium Mon. Ou seja, ele não foi derrotado. Ele simplesmente voltou à forma original dele, a forma que ele estava antes. E isso também tem a ver com a descrição oficial desses Digimons. O Moon Millennium Mon é basicamente uma segunda chance. Quando o Zed Millennium Mon morre, ou o Millennium Mon mesmo morre, muitas vezes ele se transforma no Moon Millennium Mon para que ele consiga reviver novamente. E muitas vezes esse processo pode ficar se repetindo infinitas vezes, né? Então a gente vê isso acontecendo. Muito importante, foi muito legal ver o Zed Millennium Mon aparecendo aí, de várias maneiras diferentes. Foi uma aparição muito interessante, até mais interessante do que a gente vê em Digimon Adventure 2020, o que eu achei bem legal. Mas agora vamos falar da conexão disso com o Hiro e os protagonistas. O Hiro decide guardar o Moon Millennium Mon. Ele acha, né, o cristal com o Moon Millennium Mon lá dentro. Aparentemente ele voltou a dormir, né? Eles falam, até o Angoramon conhecia bastante da situação. E o Hiro decide, olha, eu vou ficar com ele. Eu vou guardar ele. E se alguma coisa ruim acontecer de novo, a gente dá um jeito. Então, olha, é bem complicado dar um jeito quando se tem que lidar com um Digimon como esse. Mesmo assim, muito corajoso, obviamente que o protagonista pensaria dessa maneira, né? E a gente vê bem no final que a Tailmon Uver, né, a Black Tailmon Uver, tava ali. Ela tava pronta para levar o Moon Millennium Mon de volta pro mundo digital, mas ela desistiu. E ela desistiu, obviamente, porque o Hiro decidiu ficar com ele. A gente vai ter que esperar para ver o que realmente vai acontecer, né? Existem muitas possibilidades. Pode ser que o Moon Millennium Mon simplesmente se torne um Digimon do Hiro de alguma maneira, né? Ele fique melhor, não sei, né? Ele é um Digimon. São Zed Millennium Mons e Moon Millennium Mons diferentes. Pode ser que ele ainda seja um Digimon catastroficamente cruel e ele volte e faça outra vez coisas ainda piores. Ou pode ser que ele seja absorvido, se funda com algum outro Digimon, vai saber. Talvez isso no futuro tenha alguma coisa a ver com o Gulus Gamamon também e com aqueles Digimons Black. A gente vai ter que esperar pra ver. Porém, isso é obviamente extremamente importante, né? As pessoas que escrevem Ghost Game não iam deixar um Moon Millennium Mon junto com o protagonista da história se isso não fosse ser importante de alguma maneira de agora por diante. Então, lembrem disso, isso é muito importante. A gente vai ter que esperar pra ver o que acontece. Mas fora isso, todos os personagens estavam muito bem. As lutas foram super legais, né? A gente vê principalmente ali o Diarbitmon e o Siriusmon lutando juntos pela primeira vez, foi bem legal. Obviamente que eles não iam conseguir derrotar o Zed Millennium Mon, eles iam segurar ele um pouco, que foi basicamente o que eles fizeram ali, né? Se continuasse, ele teria trazido o fim e destruído todo mundo, e todo mundo tinha morrido com aquele ataque que ele ia usar. É basicamente o que ia acontecer, né? Sem milagre, digamos assim. E fora isso, também os personagens humanos estavam muito bem, né? Eu gostei bastante de como eles trabalharam isso. Mais uma vez, aquelas partes de filme de terror, né? A gente ter a parte assustadora. A gente vê uma personagem humana morrendo literalmente, depois voltando como um espírito para falar para eles, olha, eu morri mesmo, né? Foi, assim, extremamente importante, mais uma vez, em contexto com tudo que a gente vê nessa temporada. Então, pra mim, foi super legal. Mas é isso, galera. Então, o episódio fica por aí e agora a gente vai falar da prévia do próximo.
Então, galera, falando da prévia agora, como eu sempre digo pra vocês, vai estar lotado de spoilers aqui. Se você não quiser spoiler, por favor, para de assistir esse vídeo agora, tudo bem? Tô avisando pra vocês não terem problema com isso. Então vamos começar. E o próximo episódio vai ser bem estranho, a prévia não mostra muita coisa. Eu acho que o ponto principal é uma moça que ela tá tendo no corpo dela várias marcas de chave, né? Quase como se fosse uma fechadura. Aparece na testa, aparece no rosto, aparece nos braços, por aí vai. E não se explica por que isso tá acontecendo, né? É quase como se tivesse um Digimon causando essas marcas. E o ponto é que só tem um Digimon, aparentemente, que tem a ver com chaves, que é o Clavis Angemon. Né? O Clavis Angemon possui uma chave, ataca com ela e tudo mais. Então, se vai ser o Clavis Angemon responsável por isso, a gente vai ter que esperar pra ver. É um Digimon do nível Mega, o que faria sentido aparecer agora, mas não dá pra ter certeza, a gente vai ter que esperar. Então, a prévia fica por aqui e o episódio também. Galera, esse episódio foi fantástico. Eu gostei bastante do que eles fizeram, todos os detalhes, tudo que a gente já espera de Ghost Game estava lá, estava sendo feito de maneira incrível, sabe? Ver o Zed Millenniumon aparecendo e aparentemente ele vai ser ainda mais importante para a história dessa temporada de alguma outra maneira, porque ele ainda está presente ali, né? Vai ser super legal ver o que vai acontecer no futuro, mas eu quero saber o que vocês acharam do episódio. Os seus comentários são sempre muito importantes. Deixo também um abraço muito carinhoso para todos vocês. Aguardo todos vocês para todos os próximos vídeos aqui do canal. Então fui de Escolhidos. Até a próxima. Tchau, tchau.